Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 6 de junho de 2022. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, Renata e Aline. Um cumprimento especial também a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço à vereadora Deise Bunay para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. A sabedoria. Há lugares de onde se tira a prata, e lugares aonde se purifica o ouro. O ferro é extraído do solo, e as pedras, derretidas pelo fogo, convertem-se em cobre. O homem põe um limite às trevas, e esquadrinha como exatidão. As rochas que estão em densa obscuridade abre geleiras aonde dos lugares habitados, que são ignorados pelos pés dos transcendentes. A terra que produz o pão é sacudida nas suas entranhas, como se fosse o fogo. As rochas enceram a safira e contém o pó do ouro. A sua senda não a conheceu a águia, nem a viu o olho do abutre, nem o leão passou por ela. O homem põe a mão na rocha viva, derruba as montanhas pela base. Abre galerias com rochedos, e aos olhos descobrem neles tudo o que é precioso. Explora as nascentes dos rios, e põe a descobertos os tesouros escondidos. Peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício 16 de 2022. Nova Pádua, 30 de maio de 2022. Senhor Presidente, o prefeito municipal de Nova Pádua, senhor Danley Pilati, no uso de suas atribuições legais, comunica que assumiu o compromisso com o projeto inscrito no Ministério do Turismo, Plataforma Mais Brasil, contrato de repasse número 108.288.002 de 2022, cujo objeto é a pavimentação de acesso ao Mirante Grapa, no município de Nova Pádua, que possuímos condições orçamentárias e dotações específicas para arcar com as despesas e os meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos Danley Pilati, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Michael Morandi. Indicação 22 de 2022. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que a este demande ao setor competente para que seja realizada a limpeza de lama acumulada no cruzamento da rua Tarcísio Escur com Henrique Bedin, e que seja revisto o caimento da água nesta pavimentação. Justificativa. Nas vias públicas citadas, existe uma depressão no asfalto ocasionada pelo desnível deixado em sua construção. Este problema faz com que, no advento de chuva, se acumule lama, deixando a rua com um aspecto visual desagradável e fazendo com que veículos que transitam por ali levem mais lama para outros pontos da rua. Contando desde já que seja inclusa no planejamento da Secretaria de Obras, deixo registrado votos de estima consideração. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 6 dias de junho de 2022, Vinícius Salvador, vereador do PSDB. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Vereadora Deise Bunay. Passamos agora para a votação da ata 1364 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores,
a ata 1364 de 2022. Passamos agora para o pequeno expediente, aonde temos, na ordem dos vereadores, o vereador Gilney Smederle, a vereadora Gisele Boldrin Rossi, o vereador Leandro Martelo, o vereador Lino Pecati e o vereador Vinícius Salvador. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Gilney Smederle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, os vereadores aqui presentes, os funcionários da casa, Aline, Renata e André. Cumprimento a todos que nos escutam via redes sociais. E, em especial, aqui eu quero cumprimentar os festeiros da festa do Travessão Divisa ali. E vou citar o nome deles aqui: Lourenço Tonello, Nestor Giséria e o vereador Dirceu Giséria. E a toda a comunidade do Travessão Divisa pela bela festa que fizeram ontem lá. E nota 10, salão cheio. Chuva um pouco atrapalhou, mas, enfim, um grande menaroço que eles fizeram lá. Senhores vereadores, fiquei contente que a estrada de Flores da Cunha Lavapada já está em dia, não tem mais buraco, tá? Não consegui achar buraco hoje descendo. Agradecer aos vereadores, ao prefeito Flores da Cunha, ao secretário de obras, por eles nos ter atendido tão rapidamente ali que não deu nem tempo de nós enviar o ofício que eles já arrumaram a estrada. Então, parabéns a eles e que a gente sempre continue resolvendo os problemas. Problemas sempre vai ter e então a gente tem que sempre buscar soluções para os problemas. Senhores vereadores, hoje também eu desci lá no posto de saúde lá e cheguei lá pelas 4h30 e eu já disse, vim fiscalizar aí como é que está ali as vacinas da gripe, da Covid e tal, porque, senhores vereadores, foi aberto agora a vacinação para todas as idades da gripe, então, ver também como é que estava o estoque e a procura. Conversei lá com a Sandrisa, enfermeira, com a Leirinha, também, que são as enfermeiras, e elas, senhores vereadores, elas disseram que as crianças, elas estão preocupadas que as crianças de 5 a 12 anos não estão se vacinando. Eles vão para o posto, já quando estão gripadas, tal, então eles não podem vacinar ela. E quando ela tem que ser tratada tal, e depois voltar lá. Então, eu solicito para quem não está escutando via redes sociais, aí que tiver filhos de 5 a 12 anos, a vacinação é de 6 meses em diante. Mas, enfim, o que elas estão preocupadas é com esse público aí de 5 a 12 que está se vacinando pouca gente. As pessoas de idade até estão se vacinando. Então, eu quero dizer para vocês que a vacina, ela faz bem. Eu sou uma pessoa que, depois que comecei a me vacinar da gripe, eu sou uma pessoa que tem problema de pulmão, não posso pegar chuva e tal, e como bem limitada, eu sempre me paguei a vacina porque não estou no público-alvo. E agora que abriu a vacinação, fiz ela gratuitamente. Mas, se não, eu quero dizer para vocês e para quem nos está escutando que a vacina, ela faz bem. Às vezes tem comentário, mas a vacina me dá isso, me dá aquilo. Eu acho que em alguns poderá dar algumas reações, mas elas são benéficas, tanto a do Covid. Então, eles estão com 150 vacinas aí para a gripe, em estoque lá, então 150 pessoas podem ir lá se vacinar que tem a vacina. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Muito boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Cumprimento o presidente Maico, demais vereadores aqui presentes. Demétrio não pôde estar por imprevistos de última hora, questões familiares. Quero começar falando de um assunto que trouxe alguns transtornos ao município nesta semana, que foi as chuvas excessivas, né? Chuvas extremamente fortes, altos acumulados em milímetros, 80, 90 milímetros em poucas horas, e a gente sabe que muitas vezes os bueiros, as estradas, as valetas não dão conta.
Então, conversei com o secretário Celso de como estaria a situação no município. Ele disse que tem pontos bastante críticos. Trabalharam o dia todo hoje com 2 retroescavadeiras, 2 funcionários, trabalharam inclusive debaixo de chuva, tem trechos muito críticos, travessão Divisa, travessão Curuçu e demais travessões também. Os trabalhos ainda não terminaram, ainda tem muito a ser feito e, claro, se pede a compreensão da comunidade, que a gente vê nas nossas próprias propriedades, que entopem valetas, os galhos, folhas acabam entupindo, os bueiros não dão conta. Então, o mesmo cenário que nós temos dentro da nossa propriedade também acontece nas vias públicas do município. Então, o pedido é de um pouquinho de calma, está sendo feito o mais urgente e, claro, depois, com tempo bom, com as condições favoráveis, tem que fazer os patrulhamentos, levar cascalho novamente, mas para o momento, o urgente é desentupir os bueiros de todas as comunidades e também pedir a colaboração das pessoas. Quem tem o bueiro perto de casa, passa, dá uma verificada, tem galho ali obstruindo, tira, que evita muito transtorno. A gente tem que cuidar do que é público, porque o público é nosso. O público não é da prefeitura, a via pública não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do secretário. As vias é de quem transita ali todos os dias. Então, essas 2 coisas. Pedir um pouquinho de paciência, que tem muito trabalho ainda a ser feito. Por enquanto, o mais urgente, depois se volta para melhorar as condições da via e pedir a colaboração de quem tem bueiros ou valetas entupidas. Se for possível, tiram os galhos, faz alguma coisa que já resolve bastante coisa. Também, durante a semana, alguns pedidos para que seja feita a poda das árvores aqui no centro. Então, até os munícipes que me procuraram citaram o exemplo de Flores da Cunha, que na semana passada estava fazendo a poda. Então, dentro das disponibilidades dos funcionários que, nesse momento, estão ocupados no mais urgente, mas também será providenciado. Pedidos também de colocação do BTI. Agora, os rios têm que esperar eles baixarem muito, porque os níveis estão batendo recordes de níveis altos nos rios. E também os pedidos de queda de barreira na estrada que leva até a balsa. Houve uma pequena queda de barreira de manhã, provavelmente agora à tarde deve ter caído um pouquinho mais, mas o secretário justifica que tinha trechos mais urgentes e a balsa está interrompida. Então, provavelmente não haverá fluxo enquanto a balsa não for liberada. Então, não sei o tempo que ainda me resta. Deixei de comentar na semana passada também um pouco sobre a prestação de contas da prefeitura, em que o prefeito municipal, o secretário Pedro, também estiveram aqui apresentando os números do primeiro quadrimestre. O resumo, em poucas palavras, seria uma receita de 8,7 milhões e despesa de 8,5 milhões. Então, um pequeno superávit. Está equilibrados, as contas estão equilibradas, mas sempre tendo a cautela de não gastar mais do que se ganha. E o que justifica, então, esse pequeno superávit que poderia ter sido maior? No ano passado foi um ano de arrecadar, de buscar recursos, e neste ano começar as obras. Junto com esse início das obras, pagamento de vãs, tapa-buracos e pavimentações do ano passado, e também o significativo aumento dos combustíveis, aumento dos funcionários, aumentos de custos em geral de materiais. Então, esses aumentos, muitos produtos, muitos serviços tiveram que ser reajustados, e isso acabou gerando um gasto um pouco maior que o previsto. Mas, dentro da normalidade, a Secretaria se mantendo dentro dos padrões da lei. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Primeiro, queria agradecer a Flores da Cunha, que taparam os buracos da estrada ali, que agora ficou bom os buracos ali. E queria ver com o Celso também, para dar uma limpada aqui nas valetas, aqui na curva do cemitério, que queima as barreiras ali, a água está quase invadindo o asfalto. Então, se ele puder, a hora que der um tempinho ali, que ele faça a limpeza ali também.
E queria também que ele fosse até lá no Bonito, lá no Cirilo Baggio, pena antes, quando foi aberta uma estrada nova que desce lá da casa do Ronei, acho que é o filho dele, e tem uma água que está correndo direto no asfalto ali. Então teria que ver de repente lá como eletro, só abrir uma valetinha encostada no barranco, que a água caísse na valeta, porque também semana passada que não estava chovendo, a água estava correndo normalmente na rua. Então se ele puder lá resolver antes que comece a água aí por baixo do asfalto ali, coisa, e comece a prejudicar o asfalto, que depois tem que reformar o asfalto e fica pior. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, também quem assiste em casa, nosso grande boa noite. Todo mundo sabe que está chovendo muito, mas a gente também apenas comenta e diz que também trabalhos com maquinários, tanto para o agricultor não dá, menos pela prefeitura, empresas também têm terraplanagens, máquinas pesadas, é difícil trabalhar, não dá. Mas é o nosso inverno gaúcho, e certos anos eles faz um bom longo tempo sempre molhado assim. Mas o tempo assim, mesmo assim, as semanas, os meses vão andando e se aproxima lá logo 2 de outubro, é meio perto, temos eleições estaduais, federais, etc. E aí, então, partidos trabalham, candidatos trabalham para obter votos, os partidários também puxam para ter mais contato, mais de perto. Se alguém se eleger aí, depois ele tem um acesso talvez mais fácil para atrair algumas verbas, enfim. Mais ou menos a política funciona assim. Eu diria assim que, bem, todos são livres, né? Votam como querem. Apenas eu diria que o eleitor pensasse que pode mudar seria o regime, talvez. Eu penso que esse modelo não é ruim, porque quem quer trabalhar aqui no nosso país, ele trabalha e ganha mais daquele que não quer muito trabalhar. Então, para mim, é claro que tem coisas erradas também, mas hoje eu estava olhando também na RBS uma reportagem de um cidadão de Caxias do Sul, já meio de idade assim, ele já tem filhos, netos, e ele só agradecia a Deus, aos colégios, seminários lá desocupados, que deram a oportunidade para ele chegar neste país e se colocar assim com a vida, porque era difícil onde morava. Era um venezuelano. Dizia lá ele que não consegue nem vender a sua casa, o seu sítio que teria lá, que se conseguisse, porque o país está tão mal, tão pobre, que ninguém nem consegue comprar o terreninho do outro, ele se colocaria melhor. Mas ele era muito agradecido por quem o acolheu aqui. Então, né, cada um votará como quer. Eu gostaria que pelo menos ele pensasse que o regime pode mudar. Todos estão livres, mas ninguém gostaria de viver numa Cuba, numa Venezuela, onde já dissemos, parece que temos que ser iguais, mas não existe, não dá. Seremos iguais talvez, mas todos pobres, vamos se afundar todos. Por isso não podemos ser contra um que tem um pouco mais, porque ele pode agregar trabalho para o outro. Ser contra o empresário, por quê? Se ele dá muito trabalho, dá muito serviço para muita gente e consegue elaborar produtos e transformá-lo e levá-lo em outro país. Então, né, no meu ver,
tem leis, coisas que deveriam mudar, os que vão entrar, mas o regime eu ficaria com esse modelo por enquanto. Era isso. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Bom, queria deixar um comentário sobre a minha indicação. Fiz ela no ano passado, foi resolvido. Agradeço ao Celso, botei de novo, pois temos que mostrar números também, nós estávamos falando hoje, né, Tonico? Aí fiz a indicação novamente. Conversei com o Celso já, ele estará olhando esta questão aí, com certeza irá atender e fazer a limpeza ali desta lama, nesta rua aí que moradores me pediu. E pensei que agora está corrido, então peço calma aos moradores, que talvez nessa semana não estará conseguindo fazer a limpeza, mas ele estará atendendo este pedido sim. Também falar ali da balsa, me ligaram ontem à noite, fala para o secretário, vem lá abrir estrada que está passando só carro pequeno. Como a Gisele falou, mas agora com a chuva é complicado, muitos serviços. Ele conversou comigo agora pela tarde, falei para ele, olha, faz o que é mais urgente, pois a balsa está trancada acreditamos que até uma quarta-feira não irá abrir, então, mas ele falou que assim que sobrar um tempinho, estará abrindo está vendo para fazer essa limpeza das barreiras aí. E também aqui quero deixar meus parabéns ao nosso prefeito, que terça-feira que passou completou mais um ano de vida, que continue com esse belo trabalho, parceiro como sempre é, sempre me ouvindo, sempre me aturando com mensagem. Meus parabéns, muito feliz por estar aqui trabalhando junto contigo e vendo você comemorar mais um ano de vida. E também, como já comecei algumas sessões que passou, dizer aonde vai ter jogo de bocha, fiquei com um compromisso com o diretor de esportes de destacar cada semana que passa onde serão os jogos e quem joga. Então, no próximo sábado terá no Bonito e Acioli, aqui em Nova Pádua e Mitchell, no Curuçu e Paredes, e aqui em Nova Pádua também, Nova Geração e Cerro Largo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna. A senhorita tem 10 minutos para se pronunciar. Boa noite a todos. Quando se trata de um assunto delicado, às vezes a gente pensa em não se pronunciar e não se manifestar. Mas quando a gente tem pedidos da comunidade, nós temos que ser a voz da comunidade e nós temos que levar sempre a informação e também, claro, prestar esclarecimentos a todos. Então, o motivo de eu estar aqui não é lados muito bons, mas a pedido de muitas pessoas, inclusive da nossa comunidade, a gente, como vereador e como pessoa pública, tem que se manifestar. Vamos lá. Durante essa semana teve um ato político de lançamento das candidaturas de Lula e Alckmin na capital. Tudo certo, um evento fechado, um local restrito, apenas para alguns apoiadores. Mas esse fato gerou uma grande revolta entre muitas pessoas aqui da Serra Gaúcha, justamente porque neste ato político estava presente e se pronunciou o diretor executivo da FECO Vinho, senhor Hélio Marchioro, e fez menção a duas vinícolas, a duas cooperativas vinícolas, e menção a seus presidentes. Quero começar dizendo, meu total apoio às cooperativas, porque a cooperativa não é dos presidentes, é dos associados. Tá? Então, depois desse ato político, choveram comentários, ataques às vinícolas, em especial uma mais do que a outra, uma cooperativa mais atacada, justamente porque as cooperativas não podem ter posicionamento político, elas têm que ser neutras. Inclusive, trago comigo o estatuto de uma das que foi citada lá e depois estarei falando. Então, como
esse Hélio Marchioro, diretor da FECOVINHO, se pronunciou num evento partidário, político-partidário, e fez menção ao seu Dalemole, presidente da Nova Aliança Cooperativa, e Darcy Posa, presidente da Cooperativa São João. Em 2 ou 3 dias choveram comentários na internet inteira, boicotando, não comprem dessas cooperativas, não comprem esses vinhos. Então, a primeira coisa que eu tenho o dever de me manifestar aqui é em apoio às cooperativas, porque as cooperativas não são dos seus dirigentes, são de todas as famílias cooperadas que trabalham, que produzem uva para colocar lá dentro. Então, boicotar é errado, porque estaremos prejudicando muitas famílias de agricultores. Mais errado ainda foi quem sabia que não pode ter posicionamento político e foi lá tê-lo. Tá? Isso sim foi um erro, e não adianta a gente vir aqui falar mansinho para tapar o sol com a peneira, porque foi um erro sim. Estatuto da Nova Aliança, na seção 2, que fala do perfil dos ocupantes de cargo, artigo 8º, letra G, fala o seguinte, que vamos lá, vamos lê-lo na íntegra. Letra G. Não exercer ou ter exercido cargo ou função político-partidária, nem assumir publicamente posição político-partidária nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, temos associados que pensam em ocupar algum cargo dentro de uma cooperativa, tu não pode nem ter uma publicação numa rede social defendendo o partido A ou o partido B. Mas os presidentes podem. Os presidentes vão para eventos, entregam cesta de produtos, divulgado no Instagram oficial. Lula oficial está lá para todo mundo ver, inclusive a gravação, o discurso do senhor Hélio Marchioro, discurso político. Então, meu apoio às cooperativas, mas meu repúdio à atitude dos dirigentes que foram lá. E agora, quem é que paga as contas da São João, que está todo mundo dizendo... Eu não compro vinho de cooperativa que apoia político, ladrão e corrupto. Não vão ser as famílias que serão prejudicadas? Aí um associado, se for presidente, a gente tem associados que foram presidente de partido há 3, 4 anos, não pode concorrer à eleição, porque foi presidente de partido. Mas o presidente pode. Então, ali o meu repúdio, isso não está correto. E quem entrar nas páginas e verificar, não trouxe imagens, justamente para não denegrir ainda mais a imagem dessas cooperativas, porque as cooperativas são dos associados, não são dos dirigentes. Mas foi uma falha muito grave. Fere os estatutos das cooperativas. Tá? Meu repúdio ao Hélio Marchioro, presidente da FECOVINHO, que representa todas as cooperativas, Federação das Cooperativas de Vinho do Rio Grande do Sul inteiro. E não pode ter esse posicionamento político. Tá? Muitas outras coisas geram revolta. É injusto com quem vai concorrer. Tá? Como associados, a gente assina a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós nos responsabilizamos para não divulgar nem as informações que são apresentadas nas assembleias, sob pena e risco de, se as informações que nós divulgarmos podem causar prejuízos econômicos à nossa própria cooperativa. Mas ir lá, num ato político, se manifestar, citar o nome da cooperativa e agora enfrentar uma chuva de boicotes, não compre produtos dessas vinícolas, somos nós, são os associados que estão sendo prejudicados por uma irresponsabilidade de quem está lá. Então, não tem como vir aqui com palavras mansas quando o assunto é sério. Tá? E são muitos os fatores que nos deixam revoltados, mas mais ou menos era isso. E os comentários que choveram na página da Cooperativa São João, que tem lá, Castelamare, não compre deste vinho, comentários atacando muito, do tipo, se apoiam ladrão, essa cooperativa também faz ladroagem. Deste vinho não beberei, o vinho azedou, não compre deste vinho. Então, eu nem quero imaginar o tamanho e a quantidade de prejuízo econômico que essas vinícolas, que essas cooperativas terão. E por que eu vim aqui e falei? Porque a Nova Aliança foi citada,
foi citado o nome da cooperativa, o presidente estava lá presente, inclusive o senhor Hélio Marchioro aponta para o público e diz que os fiscais, que seriam o Dale Mole e o Posa, estariam lá e aguardariam que ele citasse o nome deles. Tá? Então, os prejuízos que virão daqui para frente eu não sei quais são, mas é um ato que não deveria ter acontecido. São muitos os fatores que me deixam indignada, mas que fique bem claro, meu total apoio às cooperativas, porque as cooperativas são feitas por cada um de nós. E por que eu vim aqui? Porque a Nova Aliança, o maior núcleo de associados da cooperativa Nova Aliança, está aqui em Nova Pádua. Então, neste momento, eu estou representando um grande número de associados que, da mesma forma, pode acabar se prejudicando. Pode ter seu vinho que está lá na cooperativa, que não é do presidente, é dos associados, pode correr risco de ficar lá porque não compra o vinho de quem defende corrupto. Eu só quero deixar claro que, da mesma forma que aquele evento não representa muitos de nós associados, também não me representa. E é isso que a gente precisaria que as pessoas entendessem. O prefeito de Farroupilha foi ao público em suas redes sociais declarar seu apoio e tentar reverter a situação da cooperativa São João, de tantos comentários negativos que estavam acontecendo. Tá? Então, que isso não aconteça com a nossa. E o meu pedido é, gente, a cooperativa não é do dirigente. A cooperativa é de cada família, de cada produtor. Não deixem de comprar o nosso vinho, os nossos produtos, porque quem foi lá, quem defende ato político de ex-presidiário, não me representa. Boa noite a todos. Finalizado o grande expediente, passamos agora para o intervalo.
Retornando à ordem do dia, temos a indicação número 22 de 2022. O vereador da bancada do PSDB solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, e este demande ao setor competente para que seja realizada a limpeza de lama acumulada no cruzamento da rua Tarcísio Escur com Henrique Bedin e que seja revisto o caimento de água nesta pavimentação. Está em discussão esta indicação. Vereador Lino Pecati, depois vereador Antônio Rodi. Certamente, pelo que entendo, essa rua sai de lá de cima, lá do morro, lá, e lá tem não é lavoura, mas tem bastante barranco, e certamente ela desce, e na baixada lá acumula um barro lá, é evidente que uma limpada lá vai melhorar com tudo, quase certo. Boa noite a todos. Eu também concordo que e depois também não tem muito o que se fazer, né, com o tempo do jeito que está, né? Praticamente 2 semanas de chuva e chuva forte. É óbvio que vai em alguns lugares vai haver esse tipo de coisa. Eu não acho o caso de tipo que nem, pelo que eu entendi na indicação ali, que pede para que se estude para melhorar o asfalto ali que não foi bem feito, uma coisa assim que eu entendi. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que foi só a quantidade de chuva mesmo que causou o problema então. Então eu acho que uma limpeza ali já resolve. Sem mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação número 22 de 2022. Passamos agora para as explicações pessoais. Temos inscritos o vereador Lino Pecati, vereador Antônio Rodi e vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Lino Pecati. Quero saudar de novo ao senhor presidente e todos novamente. Queria dizer apenas que entre maio e junho foram realizadas bastante festas na nossa região, no interior. E domingo, nesse final de semana, aqui então temos a nossa festa aqui da nossa paróquia no centro, festa de Santo Antônio. E então, né, convidar um pouco o pessoal que participe. Esta é uma festa que temos o nome da nossa paróquia, nome de Santo Antônio, como é visto lá na região da Itália, lá, não é só lá em Pádua, que é uma cidadezinha lá, média, mas é a região inteira lá, eles proclamaram santo há muitos anos e trouxeram para cá a devoção desse santo também. Certamente tinha vários pessoal que vinham de lá, se estabeleceram aqui, mas levaram os sentimentos da religiosidade, final de Santo Antônio. Então, participando, tu participa, a gente pede, agradece e contribui também com a festa e com as despesas que tem uma paróquia, um salão para se sustentar. Então, a gente convida a todos, certamente vai ser uma bela festa, o tempo me parece que o fim de semana vai dar bonito, então vamos fazer uma bela festa, a nossa tradicional Santo Antônio de Pádua. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Bom, como já foi comentado até sobre a indicação do Vini agora há pouquinho aí, das chuvas, né? Conversando com o secretário Celso aqui na Câmara hoje de noite e via WhatsApp também durante a semana aí, tá bem complicada, né? A situação das estradas
vários pontos, né? Estragou muita coisa, mas o que ele pede é para as pessoas ter calma, que devagarinho as coisas vão voltar tudo para o seu lugar. Não tinha feito a indicação e só coloquei aqui na outra sessão do poste, né, na frente da igreja da comunidade do Cerro Largo. As pessoas me cobraram de novo e cobraram também que aquela lâmpada que foi arrumada agora faz uns 15 dias já apagou tudo de novo lá. Talvez seja um problema tipo na instalação lá, e eles pediram para que se fosse dar uma olhada lá, porque tu vai lá, arruma, dali 3 dias, 4 queima de novo. Então deve ser um problema na instalação ali. Falando também de um pouco de política, tem coisas boas, coisas ruins, como a colega Gisele colocou, mas eu acho que a gente tem que pegar o lado das coisas boas, né? Então, mais uma notícia boa para o nosso município. A gente recebeu mais um ofício na quinta-feira do nosso deputado Carlos Gomes, mais R$300 mil para infraestrutura urbana do município. Então, só nesse ano ele já mandou R$600 mil, fora os outros anos que ele vem ajudando o município. Então é muito importante a gente, como o Lini falou, né, a gente olhar bem na hora de votar. O colega Gilney fala também. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas, né, e não tanto para o partido. Tipo, o Carlos Gomes, um camarada num partido pequeno, um partido novo, né, e pegou assim uma afinidade grande com o nosso município, né, mas a gente também que a gente dê uma olhadinha também por ele ali no dia 2 de outubro, né, que é um camarada que eu tenho certeza que ele está ajudando, já ajudou com quase R$1,5 milhão para o município, e tenho certeza que se ele estiver lá, ele vai continuar ajudando, porque ele adotou Nova Pádua como a cidade dele. Ele fala com carinho disso aqui em volta que a gente nem imagina. Sexta-feira a gente tinha uma reunião na casa de um colega aí, e ele ligou que estava vindo para Flores da Cunha, e se não fosse aquele horário lá, ele vinha para Nova Pádua com nós aqui, mas a agenda dele estava apertada no sábado, então ele não pôde vir, mas mandou deixar um abraço para todo mundo aí e dizer que em breve ele está de volta com nós aí em Nova Pádua. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho mais, então, aproveitar o embalo do vereador Tonico, que fala dos deputados, dos senadores, né? Então, no sábado, nós, do Partido Progressista, também estivemos num evento político de apresentação de candidatos a deputados, senadores, governadores. Esse evento ocorreu em Bento. Então, algumas pessoas podem dizer, tá, mas vocês não têm problemas para resolver em Nova Pádua, por que ficam indo para outro município? Então, é justamente nessa linha. Os candidatos, né, nesse ano, estão procurando muitos municípios, justamente porque nesse momento é que eles precisam desse apoio em votos, né? Nos convidam a estar presentes nesses eventos. Nós, como vereadores, que representamos os partidos e que somos políticos, não se diz que é dever, mas se nós estivermos presentes nesses eventos, mostrarmos ao município de Nova Pádua, está aqui, veio, prestigiou, na hora de mandar a emenda, de mandar o dinheiro para o município, eles vão se lembrar. Eles não vão mandar dinheiro para um município em que não apareceu ninguém. Eles vão lembrar de quem foi lá, né? Então, estivemos cumprindo essa agenda política, apresentação de candidatos, sempre, claro, pensando que no próximo ano, os que se elegem, nós temos que ir lá e pedir o dinheiro, pedir o recurso. Nós apoiamos, nós prestigiamos, agora nós precisamos de emendas, de dinheiro. Então, nesse sábado, dia 4, eu quero destacar 2 coisas muito importantes das falas, dos comentários, que servem para a sociedade toda. A primeira fala é a seguinte:
nós temos que fazer com que a política seja o lugar de pessoas de bem. Tá? Geralmente as pessoas de bem dizem, não, eu não vou me envolver com política, eu não quero concorrer, imagina só, né? Vão me criticar, ou é algo que as pessoas chegam para ti e te trazem problemas. Mas nós precisamos que tanto nos municípios, no estado, no Brasil, nós temos que eleger pessoas de bem. As pessoas de bem têm uma certa dificuldade de querer participar da política. Fica o meu desafio aos jovens, tenham coragem, vocês têm vontade de fazer o município de vocês crescer, vocês têm ideias para melhorar o município, se arrisquem na política. A política tem que ser o lugar de pessoas de bem, e não pessoas corruptas e que pensem apenas no próprio bolso. E a segunda fala que chamou muito a atenção foi uma história contada, então, pela candidata, uma candidata senadora do Partido Progressista, mas que é uma história muito interessante também, pensando na política como lugar de pessoas de bem. Então ela contou, uma vez tinha um homem que ele estava em cima do muro, e de um lado, o anjo, que chamava ele, vem para o meu lado é o lado do bem, de pessoas que fazem o que é correto, de pessoas que não roubam, no meu lado a gente se entende, as pessoas não brigam, vem para o meu lado, vem, tentando convencer o homem que estava em cima do muro a ir para o lado do anjo. E o diabo, do outro lado do muro, de boas, de braços cruzados, só olhando. E nisso passou um outro homem e ele disse, mas escuta, tu não vê o anjo lá fazendo campanha, convencendo o homem? E tu ali de braços cruzados, tu vai perder o cara, ele vai para o lado do anjo. E o diabo respondeu, eu não preciso fazer nada. E aí o homem disse, ué, como nada? O muro já é meu. Conclusão. Se você está em cima do muro, você não toma um lado. Você não escolhe as ideias e os princípios que você está defendendo. Então, não deixem a política ser dominada por pessoas mal intencionadas. A gente tem que ter cabeça, a gente tem que ter princípios, a gente tem que saber o que nós queremos que esteja governando o município, o estado, o país, e nós temos que cada voto fazer a diferença. Se nós ficarmos em cima do muro, deixa que os outros decidem, o que adianta o meu voto? A gente está em cima do muro, e o muro já é de quem talvez não merecesse estar lá. Era isso para essa semana, meu boa noite a todos. Finalizadas as explicações pessoais, fazendo meus comentários finais também, iniciando pela importantíssima reunião que estive participando junto com a diretora da casa na última quinta-feira, em Farroupilha, reunião do Parlamento Regional, que compete aos presidentes das câmaras de vereadores aqui, principalmente da Serra Gaúcha, parte dos prefeitos e dos presidentes de câmaras de vereadores, se chama o Parlamento Regional. Então, estive participando desta importantíssima reunião que tratava da tributação do setor vitivinícola, ou seja, o setor da uva e seus derivados, no caso, vinho, espumante e suco natural de uva. Enfim, diversos pontos foram tocados lá. Tinha representantes de deputados estaduais, representantes de deputados federais, inclusive um deputado estadual estava lá presente, a Gavi Feco Vinho, representada pelo Hélio Marchioro, aproximadamente 20 câmaras de vereadores presentes, e lá então foi tratado sobre a alta tributação que esse setor tem no nosso país. Fazendo um pequeno resumo, né, do que foi, então lá foi explicado como funciona a tributação em cima do suco de uva e do vinho, e também explicado o que poderia, as sugestões, o que foi conquistado ao longo desses anos, e o resumo da obra,
Então lá foi reunida essa força neste parlamento, justamente para criar soluções para que esse setor se desenvolva ainda mais. Dentro delas, né, foi citado o vinho ser tratado e taxado como alimento e não como bebida alcoólica, né? Na maioria dos países onde esse setor é levado a sério, podemos citar a União Europeia, o vinho e a uva e seus derivados, ela é taxada como alimento. Significa que a tributação ela não passa dos 30%, e ela, dependendo em que setor da alimentação ela é quase zero. Foi citado também incentivos fiscais, que poderiam ser dados tanto para o produtor quanto para os cantineiros, citando exemplos também de países, seja aqui do Mercosul, né, seja aqui da América do Sul, ou seja, da União Europeia. Né, em alguns países da Europa, temos cidades em que o próprio governo ele dá a vinífera, ele dá a planta ali da uva para o produtor plantar, ele ajuda na preparação e no manejo da terra, para depois o produtor estar comercializando o seu produto. Então, foi citado também a questão do vinho que entra ilegal no nosso país, diminuindo a nossa concorrência, onde vinho, principalmente aqui da América do Sul, e também da União Europeia, com todos esses fatores, baixa tributação, incentivos fiscais, custo de produção baixo e tecnologia que permite que eles produzam mais que nós, acaba que o vinho importado ele chega no nosso país ou por acordos de Mercosul ou pela entrada, pelo contrabando ilegal de vinhos, ele entra muito mais barato que o vinho brasileiro. E aqui não se compara qualidade, somente citando exemplos de como o nosso vinho acaba por si só perdendo competitividade quando a questão é o valor que ele chega na prateleira e nos mercados e restaurantes. Então foi elaborado um documento com diversos apontamentos para levar para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul ao que compete ao nosso Estado. Também será elaborado o documento para encaminhar à ministra, encaminhar ao ministro da Economia também, ministro da Agricultura, para que a gente, de certa forma, encontre caminhos, talvez não os mais benéficos, porque a gente sabe que a gente vive num país que as coisas demoram muito para acontecer, mas quem sabe por outros meios, como é uma coisa simples, o vinho ser taxado como alimento e não como bebida alcoólica, avaliar muito bem essa questão da Zona Franca da uva e do vinho, que o deputado Carlos Gomes apresentou a primeira reunião, a audiência pública foi aqui em Nova Pádua, onde ele é coautor deste projeto. Enfim, diversos temas que podem vir a favorecer o consumo do vinho brasileiro. Quando ocupei a tribuna, ocupei o microfone, eu falei sobre essas questões, mas também principalmente da responsabilidade que nós como município temos em incentivar os restaurantes, os mercados, supermercados aqui da nossa região em estar dando incentivos, dando palestras, dando cursos, formação, marketing principalmente, justamente para provar que o vinho da Serra Gaúcha, vou citar a nossa região principalmente, que é onde os índices e as provas, as cegas, provam que o nosso vinho é tão competitivo quanto ou até melhor que vinhos importados.
do nosso papel, nosso dever de casa, de estar buscando meios para incentivar o consumo do vinho nacional e o consumo aqui da Serra Gaúcha. Isso, né, o vereador Lino até comentávamos em uma outra sessão, né, de talvez os restaurantes já incorporarem um vinho paduense. Sabemos que não podemos criar a obrigação, mas talvez a gente possa criar mecanismos que a gente favoreça, de certa forma, o vinho que é produzido principalmente em Nova Pada, Flores da Cunha e, num todo, a Serra Gaúcha. Tenho certeza que, dessa forma, até citei um exemplo naquele momento, se pegarmos em um restaurante um vinho nacional custando R$80 e um vinho importado custando os mesmos R$80, 95% da população vai escolher o importado. Isso é uma coisa natural que acontece justamente pelo povo brasileiro não dar a devida atenção para o seu país. Muito se fala do patriotismo, né? Ao contrário do que, por exemplo, os Estados Unidos, né, todos, quando até são contra, não contra, mas tem certo receio do que não é fabricado no seu país. Então, sim, cabe também nós fazermos a nossa parte referente a essa questão, para depois, né, tem aquele ditado, né, quer resolver os problemas do mundo inteiro, começa arrumando a tua cama em casa. Depois, tenho certeza que disso uma série de ações poderão se desencadear. Mas seguindo, né, uma excelente notícia, vereador Tonico, mais 300 mil do deputado Carlos Gomes. Nós citamos alguns exemplos políticos, né, citamos o que a gente entende, o que os vereadores entendem por ruim. A gente cita exemplos dos vereadores que olham para Nova Pádua e, com certeza, esses também merecem a sua devida atenção, como é o caso do Carlos Gomes e outros deputados que fazem força aqui para que o nosso município se desenvolva, principalmente os pequenos municípios. Como eu sempre digo, é muito fácil olhar para um município grande, destinar emendas, destinar recursos, porque lá a potência de votos que isso pode gerar é maior, mas os que olham para os pequenos municípios, eu tenho quase que certeza que eles estão preocupados de fato com o crescimento do município, com a preocupação do bem viver da comunidade, e com certeza a gente não pode esquecer deles lá em outubro, referente a eleições estaduais, federais. Eu também vou deixar os meus comentários futuros, mas para futuramente, no caso, referente ao que eu penso também desta próxima eleição. Mas uma coisa que, de cara, já me incomoda muito, até citei aqui no intervalo com a vereadora Gisele. Na última eleição, eu busquei ouvir todos os lados da seara, por assim se dizer, né? E me recordo que fomos a audiência que o até então candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, na época PSDB, nem sei se ele ainda está no PSDB, está? Não? Então, na época, ele fez a sua explanação e comentou também, né, sobre o atual cenário político, sobre Jair Bolsonaro, Haddad, e me recordo que ele citou, o que ele citou, fazendo as palavras dele, né, do corrupto, né, do ladrão Luiz Inácio Lula da Silva, né. Isso lá na SIC, em Caxias do Sul. Me recordo que estava eu, na época, a vereadora Jéssica e vereador Darley Pilati. E, coincidentemente ou não, como é feito esse destino, né, agora, então oficializa a sua pré-candidatura a vice nas palavras dele, corrupto e ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os caminhos que a política tem no Brasil, muitas vezes são contraditórios, causam
de certa forma, vergonha para nós que somos brasileiros, mas, como já foi dito, cada um escolhe um lado, cada um entende por melhor, né? Lino citaste, se entendem que todos devemos ser regulados por baixo, ok? Cada um tem o seu pensamento político, o seu raciocínio. Devemos respeitar, mas não devemos concordar. Bem pelo que a vereadora Gisele coloca quando ocupa a tribuna, muita falta de responsabilidade as pessoas que fazem esse boicote às vinícolas, às cooperativas aqui da Serra Gaúcha, por um ou outro estar... Não entra nem ao mérito do que diz os regimentos, entra ao mérito das pessoas que fazem esse tipo de boicote, porque sim, prejudica a família. Provavelmente pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, atacando as vinícolas que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, o PT. E acontece também do contrário, muitas empresas que são associadas ao presidente Jair Bolsonaro sofrem esse boicote pelo lado esquerdista. Acho, de fato, muita imaturidade, sendo que pessoas dependem dos dois lados, né? Pessoas dependem desses recursos, pessoas trabalham para essas empresas, e qualquer que seja o boicote, indiferente do lado que ele seja, consequentemente e certamente, famílias serão prejudicadas. E eu acho que isso é até, de certa forma, uma imaturidade política. Mas cabe a nós nos defender, como fez a vereadora Gisele Boldrin Rossi, e aí eu também concordo. A gente sempre tem que defender quando estamos à frente, se colocamos no destaque, seja qual for a ocasião. Mas vamos lá, os demais comentários deixamos para o período eleitoral, e lá sim, cada vereador também vai estar colocando as suas opiniões. Parabenizar, então, os fabriqueiros ali do Menarosto, que aconteceu no Travessão Divisa. Não pude estar presente, era um dos convidados e não pude estar presente, mas também fiz a minha parte na venda dos ingressos. Enfim, mas os comentários foram muito bons. E, de fato, né, eu até brinco que a divisa tem o título, na minha opinião, o que muitos falam de ser o melhor Menarosto servido aqui na nossa região. Então não foi diferente desta vez, comentários positivos, e que bom que a gente também tem essa comunidade que se fortalece ainda mais nessa questão da culinária, que também é parte da nossa história. Sexta-feira teremos a jogatina no salão, e bríscole, e jantar também aqui no nosso salão. O vereador Lino já coloca, referente à nossa festa em homenagem a nosso padroeiro, por assim dizer, Santo Antônio, né? Então, aos que não têm ingressos, aos interessados, sexta-feira já começa a atividade aqui no salão, e também no domingo com o almoço festivo aqui do município de Nova Pádua. E para finalizar, acho que todos já perceberam, conforme não prometido, mas dito, né, tínhamos o dever ali de, antes do final do ano, estar entregando o painel com a galeria dos até então presidentes, então das legislaturas que já passaram, da galeria de todos os vereadores que passaram aqui pelo município de Nova Pádua. Então aí está, com uma pequena diferença do que era feito na antiga Câmara de Vereadores. Então reduzimos os quadros a presidentes que foram em 2, 3 legislaturas. Optamos por deixar só um quadro, por uma questão até de estética e organização. Claro, mantendo os anos em que os mesmos foram os presidentes. Optamos por deixar um quadro aqui, caso tenhamos algum visitante, uma audiência pública, algum momento em que seja ocupado por demais pessoas.
Então, sinalizando quem é o atual presidente e a atual legislatura, pequenas mudanças que a gente entende que serão muito benéficas aqui para a Câmara de Vereadores e para o andamento. Enquanto eu faço o fechamento, Gisele, tu pode me fazer um favor de pegar o nome das nossas Mamma Mia, que acabou a bateria do meu celular onde eu tinha anotado. Este final de semana também estive acompanhando as nossas embaixatrizes da 15ª FEPROCOL, onde tivemos, então, o primeiro roteiro aqui no nosso município de Nova Pádua. Saímos ali do complexo Belvedere Sonde, fomos até a Lonore Destilados, da Lonore fomos para a Cave de Angelina, ali na Travessão de Leonel, retornamos ao complexo turístico Belvedere Sonde e visitamos a Pousada Ruggiero, de lá para os Vinhos de Bom para a Vinícola Fabian, e foi finalizado o dia na adega Dom Camilo, visando também o conhecimento, toda essa questão histórica que principalmente as nossas vinícolas têm aqui no município de Nova Pádua, a criação e todo o desenvolvimento delas, que está muito atrelado ao que é o município de Nova Pádua. Se a gente fala que a economia é 90% agricultura, eu tenho certeza que desses 90%, muito mais que a metade provém da uva e está ligada com as nossas vinícolas. Então, um dia muito proveitoso, onde cada vinícola, cada local pôde contar a sua história, agregando o conhecimento, e principalmente no Vinhos de Bom e na Vinícola Fabian, tivemos uma pequena aula degustativa, né, para também as embaixatrizes estarem se adaptando, né, para estar representando ainda melhor o município de Nova Pádua. Então, agradecer às empresas que foram parceiras e também parabenizar nossas embaixatrizes por toda a dedicação, pelo tempo e pela coragem, né, e por estar, né, fazendo um relato até como vice-presidente da festa, por estarem levando esta questão tão a sério, mas com um toque de diversão, um toque de amizade entre elas, com um toque de fato, contribuir com a comunidade paduense, a preocupação que elas têm. Já pude perceber, né, em alguns locais encontramos turistas e lá já se pode perceber que elas, de fato, estão com esse espírito de representar Nova Pádua. Então, já respondendo perguntas, já fazendo questionamentos para os nossos turistas, para as pessoas aqui de Nova Pádua, e isso alegra muito, e a gente tem certeza que com esse corpo de embaixatrizes teremos uma excelente 15ª FEPROCOL. E falar da Mamma Mia, se não me engano, desde os anos 2000, que não se realizava uma ação da Mamma Mia, né, a escolha das nossas soberanas da bela idade, por assim dizer. Interrompendo o meu pronunciamento, apenas cumprimentar, chegaram agora o nosso prefeito, Darley Pilati, secretária da Educação e todos os demais postos, a Prof. Josi, e da nossa alegria também de estar anunciando para vocês 4 inscritas para a Mamma Mia. Teremos amanhã à tarde o primeiro encontro com elas para passarmos as diretrizes deste pré-concurso, para depois, lá em julho, também estar fazendo este concurso. Então, apenas nomeá-las: Alice Bedin Baggio, pela Associação Bela Idade de Nova Pádua; Gema Fabian Vazata, pela Comunidade do Travessão Mitzel; Ida Molon Vezaro, pela Comunidade do Travessão Leonel; e Veranice Zanata, pela Comunidade do Travessão Barra. Então, que alegria para nós, que alegria para a comunidade paduense, né, parabenizar as nossas 4 Mamma Mia que tiveram a coragem e nos darão a honra, então, de estar fazendo este pré-concurso junto com elas, e também, lá depois de julho,
elas já representando o município de Nova Pádua. Quando a gente fala em fazer uma festa, uma FEPROCOL, não tão preocupada com o número de pessoas, mas sim preocupada com o número de turistas, né? Não se tem a intenção de ser a festa que receba mais visitantes, que é bom, se consequentemente a isso chegue a ser a maior festa, mas a nossa preocupação, de fato, é com a comunidade paduense, e quando a gente cria esses mecanismos da Mamma Mia, por exemplo, para integrar o nosso presente, passado e futuro, é isso que a gente fala, integrar a comunidade paduense e fazer que essa festa traga ainda mais as origens do povo paduense, e que a gente também possa se divertir, possa apreciar a nossa comunidade, porque de fato ela é riquíssima, e com a 15ª FEPROCOL, com o apoio de toda a comunidade paduense, a gente vai dar ainda mais destaque para o município de Nova Pádua. Então, sem mais para constar, e agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 6 de junho de 2022. Agradeço a presença do prefeito Darley, secretária Jocenice Panisson, os colegas vereadores e também as pessoas que nos acompanharam de casa via Facebook. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma ótima semana.